Bom, então vamos lá, vamos começar pelo começo. Ficou redundante, mas é assim mesmo. O que acontece? O início de uma construção, o início da construção da casa começa pela base, pela fundação, ok? Temos que saber onde é que nós vamos apoiar os pés, digamos assim, os pés daquela casa, ok? E sabendo onde nós vamos apoiar, nós temos que ter a total certeza de que nada de ruim vai acontecer com a estrutura dessa casa, que futuramente essa casa não vai começar a se entortar, perder o nivelamento dela, que não vai começar a aparecer trincas, rachaduras. Então, o primeiro passo de todos é o seguinte: primeiro você faz o estudo do solo do terreno, e calcula qual é a carga dessa casa, qual é o peso dessa casa, qual é o peso que eu vou colocar em cima desse solo, ok? Sabendo a carga da casa e sabendo qual o peso que o solo suporta, eu vou poder escolher o melhor tipo de base, que é o que nós chamamos de fundação. Então eu vou começar a usar esse termo, fundação da casa, ok? Mas o que acontece é o seguinte: muitas vezes a casa ela pode ser apoiada em uma profundidade, em pouca profundidade. Isso economicamente é muito bom. Porém, existem situações em que, para a gente poder apoiar essa casa em um solo firme, que suporte o peso dessa casa, a gente tem que descer muito. Muitas vezes, quando temos um solo bom, a gente consegue colocar ali a 1 metro de profundidade, 1,5 metros, no máximo 2 metros de profundidade, certo? Quando a gente começa Quando a gente percebe que nessa profundidade o solo não está bom, a gente tem que começar a procurar um solo mais profundo que suporte esse peso. E quando nós passamos ali de 3 metros de profundidade, nós temos o que nós chamamos de fundações profundas, certo? Que nada mais é do que são praticamente a mesma coisa, são estacas que a gente desce 5, 10, 15 metros, não sei, depende do solo, desce para poder apoiar em cima desse solo que é firme, tá bom? Então eu vou explicar agora como que funciona a sondagem e como que funciona a escolha da fundação, ok? Então, como eu expliquei, o primeiro passo é a gente fazer a sondagem, certo? A sondagem do solo. Depois que a gente fez a sondagem, a gente vai calcular qual é a carga da casa. Tendo essas duas informações, fazendo esse exame, sabendo qual é o peso que o solo suporta e sabendo qual é a carga da casa, nós vamos poder escolher a fundação. Ok? Então vamos simular aqui, digamos que aqui seja o seu terreno. Aqui é onde nós vamos ficar em pé. Vou desenhar aqui um bonequinho. Pronto, digamos que aqui é você no seu terreno, certo? E aí nós queremos saber onde é que nós vamos poder apoiar nossa casa. Aqui o solo pode ter várias camadas, ok? Aqui pode ser um barro com um pouquinho de areia, ou pode ser já um barro com bastante areia, aqui pode ser algum tipo de areia e por aí vai. Então o que acontece? Aqui está a projeção da casa, certo? E aí a escolha da fundação ela se inicia com os seguintes parâmetros. Bom, como eu tinha explicado anteriormente, nós temos aqui o que nós chamamos de fundações rasas. São fundações que podem estar aqui a 1 metro, 1,5 metros, 2 metros. Vamos botar aqui só para efeito de fixação. 1,5 metros de profundidade, que são sapatas, são peças quadradas, tá bom? Aqui vem o pilar, peças quadradas. Mas pode acontecer de esse solo aqui, essa camada de solo, não suportar os pesos dessa casa. Então eu não vou poder apoiar minha casa aqui. Digamos que eu só posso apoiar minha casa aqui a 5 metros, juntando um total aqui 5 metros. Certo? Aqui já é uma fundação profunda. O que nós temos que fazer? A gente vai precisar colocar algum tipo de estaca até chegar aqui. Tá bom? Eu vou usar sempre o termo estaca, porque existem alguns termos técnicos que eu acho que não vale a pena eu ficar falando aqui, certo? Então, estacas. Pode ser
que a gente precisa descer mais. Digamos que a gente chega aqui juntando um total aqui de 8 metros. 8 metros de profundidade. Tá bom? Pronto. Então, o que vai definir o tipo de fundações, o tipo de fundação que temos que utilizar é a sondagem do solo, tá bom? Que é o estudo da capacidade de carga do solo. É muito interessante que você analise a região que você está comprando seu terreno, procure saber de vizinhos, de pessoas que já moram ali, quais foram os tipos de fundações que elas utilizaram, o que foi que elas encontraram naquele solo, se eles têm alguma sondagem, algum laudo de estudo de solo naquela região, que vai te ajudar bastante na escolha desse terreno, certo? Algo interessante que aconteceu comigo foi o seguinte, aqui agora a gente está olhando de cima, tá? São lotes que a gente está olhando de cima aqui. Aqui é a rua, que é a rua que a gente está olhando de cima. Então, digamos que aqui tenha... Pronto. Lote 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá bom? O que acontece? Eu fiz um estudo de sondagem aqui nesse ponto. Aqui nesse ponto. Deu um solo muito bom. E aí eu fiz um estudo aqui no ponto 3, no lote 3. Também deu um solo muito bom. Mas quando eu fiz aqui no lote 1, deu um solo que eu chamo de solo manteiga. Certo? Aqui, solo, vou anotar, solo manteiga. E o que acontece? Aqui onde teve um solo bom, digamos que foi um barro, eu tive um barro muito duro. Aqui eu tive novamente um barro muito duro, é um terreno bem parecido. E aqui, por mais que eu tivesse um barro duro com 1 metro de camada, digamos, isso aqui era um barro duro. Porém, daqui para baixo eu encontrei o que eu chamo de solo manteiga. Era um solo muito, mas muito mole. O que aconteceu? Nesse ponto aqui, eu pude utilizar uma fundação muito barata, que foi a fundação rasa, que eu expliquei, certo? Porém, nesse ponto aqui, nessa casa, casas quase que idênticas, com o mesmo peso praticamente, aqui eu tive que usar esse tipo de fundação, certo? Então, para a gente poder concluir, quando você for comprar o seu lote, óbvio, como eu disse, é interessante que você conheça os vizinhos, os moradores que já construíram ali ou que já fizeram o estudo do subsolo e você converse, pergunte como é que está aquele solo, se o cara já construiu, você perguntar quanto foi que ele gastou mais ou menos, se ele gastou muito, se ele usou uma fundação rasa, uma fundação profunda, como eu te expliquei aqui, e se usou uma fundação rasa, se foram fundações muito robustas e por aí vai, porque às vezes uma fundação rasa, o solo também continua o solo sendo ruim, a gente consegue utilizar uma fundação rasa, mas ela fica muito robusta. Às vezes você gasta mais fazendo uma fundação rasa. Resumindo, se o solo for ruim, você vai gastar um pouco mais. Se o seu solo for bom, você tendo um calculista que priorize manter a segurança atrelado à economia, você vai gastar pouco na sua fundação, certo? Mas uma coisa que eu não te recomendo fazer é o seguinte, seu vizinho falou assim, eu usei tal fundação aqui. Aí você vai e copia. Não faça isso. Por quê? Se o seu vizinho usou uma fundação que o solo dele, do seu lado ali estava bom, aí ele usou uma fundação que foi barata, foi algo viável. Aí você fala, é aqui do lado. Aí você vai e faz a mesma fundação. Das duas, uma. Você pode dar muita sorte ou você pode ter muitos problemas. E aí um investimento de uma casa que você gastou aí 100, 200, 500, 1 milhão de reais, você vai ter que reparar futuramente, você vai gastar com reforço estrutural, digamos aí 30% do valor da casa, sem necessidade nenhuma, por causa de um serviço que custaria para você, digamos assim, eu estou chutando, 20 mil reais, 15 mil reais, que é a fundação, entendeu? Só que do outro lado também é o seguinte, se o seu vizinho usou uma fundação muito cara ou fundações profundas, você fala, por segurança eu também vou colocar uma fundação profunda aqui. Não necessariamente. Às vezes o terreno do seu vizinho, do seu lado,
está ruim, mas o seu está bom, ou vice-versa, como eu expliquei lá naquela situação que eu passei dos lotes, a diferença do lote 1 para o lote 6. E o lote 3, que estava bem próximo do lote 1, ainda estava com solo muito bom, e a gente conseguiu colocar algumas sapatas bem econômicas. Mas no lote 1 a gente não teve opção, a gente precisou encontrar o solo firme, ok? Então, essas são algumas dicas para você poder escolher a melhor fundação, óbvio, mantendo 3 pilares: a segurança. Atrelado à segurança, você conseguir a maior economia possível. E por fim, se você tem um engenheiro, eu te recomendo contratar um engenheiro, um arquiteto aí onde você esteja, que eu chamo da terceira fase, que é a lapidação. O que é a lapidação? É você, atrelado à segurança e à economia, você vê como é que você pode tornar esse trabalho mais funcional. Para você ter ideia, tiveram casos em que, unindo o tamanho do pilar, as medidas do pilar, a gente usava um bloco pequeno, então gastava muito de reboco. E a gente resolveu aprimorar aquele tamanho ali do pilar, isso sempre dentro das normas da segurança e buscando economia. Com o tamanho do pilar, a gente foi tentando usar o bloco mais compatível com ele. Para quê? Para a gente poder reduzir o reboco. E isso, numa casa de 150 metros quadrados, a gente conseguiu só de reboco economizar aproximadamente 600, 700 reais. Certo? Isso para uma casa maior, é óbvio que economiza muito. Mas a gente vai falar assim, mas são só 600, 700 reais. Porém, quando estamos falando de apenas um serviço de dezenas. Então, se a cada serviço, de cada dezena de serviços, você economiza 100 reais, é muita coisa, ok? Então essa é mais uma dica e até o próximo vídeo. Ah, eu esqueci de falar. Se esse conteúdo está sendo relevante para você, eu te peço que você leve esse conhecimento também para outras pessoas, que você possa, assim como eu estou tentando, você possa ajudar outras pessoas que estejam construindo ou pensando em construir, ou ainda não comprou o terreno, está querendo comprar o seu terreno. E por fim, te peço, deixe seu comentário se você tiver alguma dúvida, alguma crítica, qualquer coisa. Se você acha que pode ser melhorado o conteúdo, deixa seu comentário. Se você gostou desse vídeo, você curta esse vídeo. Isso ajuda também a alavancar o canal e o YouTube entende que é relevante, esse conteúdo é relevante e ele encaminha para outras pessoas, ok? Então, agora sim, até o próximo vídeo. Tchau!